bem, instantes aqui pela TV8, segundo set da partida entre o brasileiro João Olavo Souza, o Feijão, e o português Pedro Souza, que você confere aqui na TV8, aberto de São Paulo 2013. Está a primeira parcial já concluída. O Feijão venceu o primeiro set por 6-3 e tem o saque no segundo set, no início do segundo set. Vamos às estatísticas do primeiro set. O Feijão com 58% de aproveitamento do primeiro serviço, 2 aces, nenhuma dupla falta, 5 bolas vencedoras, 5 erros não forçados, 7 erros forçados, 2 pontos em 3 subidas à rede, 2 quebras de serviço em 2 oportunidades e 29 pontos. O Pedro Souza com 41% de primeiro serviço, 3 aces, 1 dupla falta, 7 winners, 13 erros não forçados, 11 erros forçados, 1 ponto em 3 subidas à rede, uma chance de quebra de saque não concretizada, 19 pontos. O Pedro Souza, que teve aí 24 erros no total entre forçados e não forçados contra 12 do Feijão. Além do fato que o português teve o seu saque quebrado no primeiro e no último game do set. E aqui temos o Feijão iniciando o saque neste segundo set. Um bom serviço, bola na linha, e a devolução forçada do Pedro Souza. Ele não se conforma, mas claramente a bola parecia ter saído sim. Não se conforma, fica na bronca o Pedro Souza e se queixa ali com o Jaime Chaves, mas pareceu que a bola saiu sim. Tem muito o que discutir não. 15-0, início do segundo set de partida para você aqui pela TV8. Deu bola fora o fiscal de linha. Agora quem não gostou muito foi o Feijão. Vai para o segundo serviço. É uma boa troca de bolas de backhand. Agora mudou para o forehand o Feijão, mas quem deu a última palavra foi o português. Bela bola vencedora na paralela próxima à linha. 15 iguais. Segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013, que você confere aqui na TV8. Tentou o contrapé, grande jogada do Feijão, e o Pedro Souza ficou muito irritado, mas tomou um contrapé incontestável. É verdade que o português ainda tentou chegar na bola, mas foi insuficiente. Boa jogada de João Olavo Souza, 30-15. Ele pegou mal na bola, já é a segunda que vem para trás, hein, o Pedro Souza. Você tá ligado que na próxima você vai ter que passar essa sua raquete para mim, certo? Mesmo com o arranhado, mesmo tendo sido chicoteado aí no chão agora há pouco, mas você passa essa raquete para mim, por favor. 40-15, outro bom serviço do Feijão e o erro forçado do Pedro Souza, que jogou para fora. Erro forçado do português. Game para João Olavo Souza, que faz 1-0 neste segundo set. Lembrando que o vencedor deste confronto jogará contra Martín Alond, da Argentina, cabeça de chave número 2, que anteriormente acabou vencendo o brasileiro Ricardo Melo, tetracampeão do Aberto de São Paulo, por 2-1, 3-6, 6-3 e 7-6. Grande devolução do Feijão, a bola saiu curta do Pedro Souza, e o brasileiro não teve nenhuma dificuldade de chegar na bola e fez a bola vencedora na paralela. 0-15, segundo game, segundo set. Aí os números do Pedro Souza: 39% de aproveitamento do primeiro serviço. Ele acertou até agora 9 primeiros serviços, de um total de 23 que ele sacou, tirando este último, claro.
Grande ataque do Pedro Souza. E do outro lado, disparou o golpe de forehand vencedor à esquerda do brasileiro. 15 iguais. Lidera no número de bolas vencedoras o português. 9 contra 6 do Feijão. Segundo serviço. Bom ataque do Feijão, tentou fazer o golpe de slice defensivo, o português para se manter no ponto, mas nada feito, a bola foi para fora. 15-30. Ainda bem que é só uma garoa. Segundo o cinegrafista comentarista, está garoando no Parque Vila Lobos. Comete o erro não forçado de backhand, Pedro Souza jogando para fora. 15-42, breakpoints para João Olavo Souza, que quebrou o serviço do português por 2 vezes em 2 oportunidades, contra nenhuma quebra em uma chance para o Pedro Souza. Estes são os números do primeiro set. O Feijão tem aqui a primeira chance de quebra do segundo set. Aí está a quebra de saque. Dupla falta de Pedro Souza para fechar o game de forma melancólica. Com isso, o Feijão tem o benefício da terceira quebra de serviço a seu favor, para cima do português, para fazer 2-0 o segundo set. Feijão que já venceu o primeiro set por 6-3. Segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013, que você confere aqui na TV8 comigo, Ed Martínez, na narração. Que kick no serviço aí do Feijão. Kick bem alto. O Pedro Souza se complicou e acabou jogando para fora. 15-0. Aí o número de pontos ganhos, 38 do Feijão, 21 do Pedro Souza. Ace para João Olavo Souza, 30-0. O Pedro Souza vai se queixar. Eu tive a impressão que a bola tocou a linha. Passou o pé, mas engraçado, não é saibro, Pedro Souza, por favor, fala sério, raios. Isto não é saibro, mas enfim, ele acabou com isso dando a bola boa, né? Subjetivamente ele deu a bola boa. 30-0. 3 aces realizados pelo Feijão, 3 também do português, e neste ponto o brasileiro tem o segundo serviço. Pareceu ter sido fora. O juiz deu boa bola e continuou o ponto. Bola vencedora do português de backhand. Grande bola, mas eu também tive a impressão de que a bola poderia ter saído na devolução anterior do Pedro Souza. Temos até o replay aí. Agora já no replay em câmera lenta já vi que a bola foi boa. E temos aí um ângulo aproximado. Foi boa a bola, em cima da linha. Eu tive a impressão de que o Feijão estivesse com a razão, mas depois eu vi que realmente acertou o fiscal de linha aí à direita. Correta a marcação. 30-15. Não pode reclamar com o fiscal de linha, né? Falta de autoridade, né? Ele iria confirmar que foi linha e não ia dar o braço a torcer. Não tem jeito. O Melo perdeu o jogo porque começou a reclamar, percebeu? Lembra? Muito bem, 30-15. Não tem como reclamar com o juiz de linha, né? Fiscal de linha marcou, tá marcado. Aí o juiz de cadeira, o Jaime Chaves, referendou, tá na fita, tá na história. E aí é ace para o Feijão. Para a festa do estádio. Quarto ace do Feijão contra 3 do Pedro Souza. Segundo ace que o brasileiro faz neste game. 40-15, game point para confirmar a quebra que ele obteve há pouco.
Outro bom serviço de João Olavo Souza, provocando o erro forçado do português. Game para o brasileiro que faz 3-0 o segundo set. Voltamos já aqui pela TV 8 aberto de São Paulo 2013. Intervalo super rápido aqui pela TV 8, já estamos de volta com Pedro Souza ao serviço e começando muito mal. Na segunda bola ele pegou atrasado e jogou para fora. 0-15. Quarto game, segundo set. Sobe a rede Pedro Souza. Que ataque do Feijão, bola baixa, tentou ainda no voleio o Pedro Souza, mas acabou cometendo um erro forçado. Foi uma tremenda pancada que o Feijão efetuou de forehand. 0-30 na cratera Pedro Souza. Mas consegue aí, bela bola vencedora de backhand o português. 15-30, indefensável. E já chega a 4 bolas vencedoras de backhand Pedro Souza contra uma bola vencedora do Feijão. 15-30. Do buraco para a cratera, mas com segundo serviço. Bola bem profunda do Pedro Souza. Agressivo o português. Só que o Feijão também parte para um ataque. Grande bola do Pedro Souza. Subiu a rede. Bola bem profunda. Tenta vencer o ponto no smash. Não conseguiu. E na devolução defensiva, o João Souza bem que tentou devolver, se manter no ponto, mas não deu para ele. A bola acabou indo para fora. Fez um bom golpe de vista aí, português, deixando a bola passar. 30 iguais. Já tem o segundo jogo de Thiago Alves do Brasil, atual campeão do Aberto de São Paulo 2012. Ele foi campeão em 2012 do Aberto de São Paulo. Jogará contra Marcelo Demoliner, também brasileiro. Aí a bola vencedora de Pedro Souza de forehand para fazer 40-30. Que virada no game, hein? Estava 0-30. Com saque ameaçado, agora é game point. E no bom serviço, explorou o backhand do Feijão, que acabou cometendo o erro na devolução. Bola fora. Game para Pedro Souza, que abre a contagem nesta segunda parcial. Serviu melhor, teve problema no começo deste game, mas conseguiu reverter a situação e venceu 4 pontos seguidos para manter o game de serviço. João Olavo Souza do Brasil lidera agora por 3-1, segundo set, ele que venceu o primeiro por 6-3. Segundo serviço. Troca de bolas entre os dois jogadores até o final, que o português acabou cometendo o erro não forçado de backhand. A bola parou na rede, 15-0. Só o português cometeu erros não forçados de backhand, 10-0. No total 17-5. Pouco mais que o triplo cometido pelo português. Triplo de erros. Servindo o Feijão, segundo saque para ele. Estamos no quinto game deste segundo set de partida. Bola no pezinho, bela devolução aí do Pedro Souza. Mas na sequência comete o erro. E lá se vai a raquete. E lá se vai a raquete outra vez. Eu tô dizendo de novo, gajo. Se de novo você devolver a bola que foi por trás, você vai ter que me passar essa raquete aí, amigo. Foi atrás. 30-0.
3 para o Feijão, inapelável. Pegou praticamente no contrapé, porque Pedro Souza chegou a ameaçar ir para a esquerda e acabou tomando um saque aberto. 5 aces do Feijão, 3 do Pedro Souza, 40-0. 160? Agora deu 188 nesse na rede. Existe um marcador de velocidade de saque, quem diria, né? Quem diria que o Parque Vila Lobos fosse colocar. Aí no segundo serviço do Feijão, comete o erro na devolução de forehand, bola fora do português. Game para João Lavo Souza, que faz agora 4-1, segundo set. Voltamos já aqui pela TV8. Novamente ao serviço o português Pedro Souza. Na segunda bola, a bola acabou saindo longa demais, quase que um palmo além da linha de fundo. Bola fora, 0-15. Sexto game, segundo set. Dupla falta de Pedro Souza. Muito precipitado o português, eu acho. 0-30. Terceira dupla falta da partida, todas cometidas pelo português. E novamente segundo serviço, hein? Tá querendo entregar o jogo já, Pedro? O que há? Grande saque agora, hein? E depois um disparo de forehand, atacou com tudo. Bola próxima à linha. Corajoso, hein, Pedro? Calma lá, senão esse jogo vai acabar antes do que você está pensando. 15-30. Bola na linha no serviço. E o português pressionou no backhand do Feijão, que acabou cometendo o erro na devolução. 30 iguais. Erros forçados, o Feijão 10. O português cometeu 20. Segundo saque em 30 iguais. Grande bola de backhand de Pedro Souza. Para os aplausos do público. Realmente um grande ataque de backhand do jogador português. 14 bolas vencedoras do Pedro Souza contra 9 de João Souza. 40-30, game point. Pegou mal novamente o Feijão no golpe de forehand, bola fora. Game para o português Pedro Souza, que novamente desconta o prejuízo nesta partida. João Lavo Souza lidera com uma quebra de serviço para fazer agora 4-2 neste segundo set. Ele que venceu o primeiro com 2 quebras de vantagem, 6-3. Bom serviço do João, mesmo no forehand do Pedro Souza, que acabou cometendo o erro forçado. Bola fora, 15-0. Pontos ganhos, 50 do Souza, do João Souza, 30 do Pedro Souza. 20 pontos de frente para o brasileiro. Quebrou o ritmo do ponto o Pedro Souza, mas já está tomando os golpes de ataque. Partiu para o ataque e foi à rede para vencer o ponto, Feijão. A tentativa de quebrar o ritmo até que foi interessante. Só que como a bola foi na mão do João Souza, ele encaixou 2 golpes
precisos trabalhando o final do ponto, aí realmente não teve como segurar o brasileiro. 30-0. Segundo serviço. Erro do Pedro Souza na devolução de backhand. E o Feijão lidera agora por 40-0. Está a um ponto de manter mais um serviço na partida. Ele que foi ameaçado uma única vez até agora. Segundo serviço. O único breakpoint que aconteceu ainda no primeiro set de partida. Comete a dupla falta o Feijão, 40-15. Creio que seja a primeira dele no jogo. Aí está a confirmação, primeira dupla falta do Feijão contra 3 de Pedro Souza. Mas está com uma vantagem confortável neste sétimo game. Ainda tem totais condições de manter o serviço que está em suas mãos. Não há dúvidas. Mas ele volta a errar o primeiro serviço. Arriscou, tentou o saque aberto, mas infrutífero, a bola saiu, segundo saque. Bola angolada do Pedro Souza. Mas na segunda bola de forehand ele acabou exagerando na força, mandou longe. Bola fora, game para João Olavo Souza, que lidera agora por 5-2, segundo set. Já já teremos o Pedro Souza de Portugal servindo para salvar a sua pele no campeonato. Muito bem, começa servindo bem neste game o Pedro Souza, provocando o erro forçado do Feijão, 15-0. Outro bom serviço. E o João Olavo Souza jogou para fora, mais um bom saque, provocando o erro do brasileiro. 30-0. Segundo serviço. Aí vocês viram a contagem da partida, ou as parciais. Feijão lidera com 7-0. 6-3, agora 5-2, com o Pedro Souza vencendo por 30-15 e servindo para salvar a partida. Ele terá que fazer isso pelo menos 2 vezes. Erro não forçado de forehand do português, 30 iguais, e o Feijão está a 2 pontos da vitória. Portanto, este é um big point na partida. Segundo serviço. Momento perigoso aí contra o português. Bola bem profunda do Pedro Souza, mas nessa ele isolou, jogou longe da quadra do brasileiro. Bola fora, 30-40, match point para o Feijão. O brasileiro teve a seu favor 3 quebras de serviço em 3 oportunidades, e o Pedro Souza com aquela chance que ele desperdiçou no primeiro set. Mas serviu bem, saque bem fechado do português. Pegou mal na bola o Feijão, pegou na madeira, jogou para fora, salvo, match point. Com o serviço o português. Estamos em iguais. Faz mais um ace o português para chegar à vantagem. É o 4º ace de Pedro Souza contra 5 de João Souza. Game point para o português, mas que vai para o segundo serviço. Tive a impressão que a bola tocou na fita no segundo serviço do Pedro Souza. Na volta, erro não forçado de backhand do português, e estamos novamente em iguais. Drop shot do Pedro Souza, tentou chegar o Feijão, mas não chegou a tempo de forma
forma confortável para fazer a bola passar. Boa jogada aí do Pedro Souza na tentativa da deixada. Vantagem 46% de primeiro serviço para o Pedro Souza, 53% para João Souza. Segundo serviço. Tentou um golpe de backhand, mas pegou com muito atraso e jogou para fora. Terceira igualdade no game. Bom serviço, parte para o ataque o Feijão. Mas agora o ponto está equilibrado. Tentou atacar no forehand na paralela, comete erro não forçado. Pedro Souza, bola fora. Match point número 2. Mais uma vez, João Olavo Souza tem a chance de quebrar o serviço do português e fechar a partida. Ele que já venceu o primeiro set por 6-3, lidera 5-2 agora, o segundo. Mas faz essa bola incrível agora o Pedro Souza de forehand na linha. Que sorte, hein, Gajo? Quarta igualdade. Comete o erro não forçado o Feijão de backhand, vantagem para o português. Segundo serviço. Mas isola na tentativa da devolução de backhand. Parece que o Pedro Souza tem vezes que ele não está afim de jogar, né? Com vários erros de devolução na segunda bola. Igualdade outra vez. É um saque muito angolado, dificultando a devolução do brasileiro. Sacou muito bem agora Pedro Souza para chegar à vantagem. Português que teve dificuldades para vencer na primeira rodada, Marco Trungelite da Argentina no terceiro set. Parciais de 4-6, 6-4 e 6-3. Bola toca a fita no segundo serviço. Segue o jogo. Como já informado muitas vezes por aqui, bola deixada do João Souza com muita categoria. Excelente bola vencedora do brasileiro para chegar à sexta igualdade neste game. Pontos ganhos 61 do Feijão, num total de 100. Portanto, o Pedro Souza marcou 39 pontos ganhos até o momento. Segundo serviço. Quase para o ataque Pedro Souza. Agora no backhand. E o fiscal de linha aponta a bola fora na última devolução de forehand do português. Sinceramente duvidosa. Se tivesse replay. Erros não forçados, 27 cometidos pelo Pedro Souza, 8 do João Souza. E o cinegrafista comentador acabou de falar que foi suspeita a marcação. Realmente merecia um replayzinho, sinceramente. Houve uma falha nossa aqui. Match point número 3 para o Feijão, segundo serviço para o português. Bola tocando a fita na devolução do Pedro Souza. Excelente bola vencedora do Pedro Souza. Foram 3 devoluções de backhand trabalhando a jogada, até que nessa última o português consegue chegar à bola vencedora. 5 bolas vencedoras de backhand do português contra uma do Feijão. Iguais.
E o Pedro Souza pressiona, mas agora muito afobado, isolou essa bola de forehand, jogou para fora. E o Feijão chega ao quarto match point a seu favor. Mesmo com o Pedro Souza tendo a arma do saque. Mesmo assim, português aqui com muitas dificuldades para tentar reverter a situação neste game. Segundo serviço. A um ponto da vitória, João Olavo Souza. E dupla falta. Saque saiu longo demais do português, bola fora. Na dupla falta vence o jogo João Olavo Souza do Brasil por 2-7-0. 6-3 e 6-2 para avançar a fase de quartas de final do Aberto de São Paulo 2013. Ele que havia chegado a esta fase de quartas de final no ano de 2010, chegou à semifinal em 2009, mais uma vez chega a fases importantes deste que é o principal torneio Challenger do Brasil, o Aberto de São Paulo. Novamente para você as parciais finais da partida, com a vitória do Feijão, cabeça de chave número 7 da competição sobre Pedro Souza de Portugal, 6-3 e 6-2. Estatísticas finais da partida, o João Olavo Souza com 53% de aproveitamento do primeiro serviço, 5 aces, uma dupla falta, 11 bolas vencedoras, 8 erros não forçados, 15 erros forçados, 4 pontos em 5 subidas à rede, 4 quebras de serviço em 7 oportunidades e 64 pontos. O Pedro Souza com 42% de primeiro serviço apenas, 4 aces, 4 duplas faltas, 17 bolas vencedoras, 30 erros não forçados, 23 erros não forçados, 1 ponto em 4 subidas à rede, nenhuma quebra de serviço em uma oportunidade, 40 pontos. Mas olha só a diferença de erros não forçados, 30 cometidas pelo espanhol, 30 erros contra 8 do Feijão, além das 4 quebras de serviço que o português sofreu em toda a partida. Portanto, João Olavo Souza, o Feijão, cabeça de chave número 7, jogará contra Martín Alond, da Argentina, cabeça 2, que venceu o Ricardo Melo do Brasil, tetracampeão do Aberto de São Paulo, por 3-6, 6-3 e 7-6. Para as quartas de final, teremos outros 2 confrontos neste mesmo lado da chave. O Federico Delbones, da Argentina, cabeça 5, jogará no dia seguinte, dia 3 de janeiro, contra Julio César Camposano, do Equador. E o Devin Britton, dos Estados Unidos, vindo do quali, terá pela frente Rogério Dutra Silva, do Brasil, cabeça de chave número 3. Aí a repetição do match point para você. Já já teremos Thiago Alves contra Marcelo Demoliner, jogo entre brasileiros, válido pela segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013, que você confere aqui na TV8. Fique ligado!